Dia 123, 1 Crônicas, capítulo 16. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Samiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e arca, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jeaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e os seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: A vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: Não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, o esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: O Senhor reina. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Exultem os campos e tudo o que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, o seu amor dura para sempre. Clamem, salve-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou: Amém. E louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para lhe ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Gedutum, e também Osa foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes, Gibeon do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para regularmente, de manhã e à tarde, apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo o que está escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Gedutum, e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: O seu amor dura para sempre. Emã e Gedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Gedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. 1 Crônicas, capítulo 17. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi:
Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: Vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo: Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgatastes para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertastes do Egito? Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e de sua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre e os homens digam: O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a descendência do teu servo Davi se mantenha firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso, teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus, tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua vontade, abençoe a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. 1 Crônicas, capítulo 18. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhes impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos amareus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. De Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi trouxe grande quantidade de bronze, que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi, para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor,
como fizera com a prata e o ouro tomados de todas estas nações, Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque. Abisai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Sausa era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais.